Estamos por aqui, vamos que vamos, aula de número 17. Agora a gente já está indo para o rumo do fim da primeira unidade, né? Olha como o tempo passa rápido. Isso, 17 são 24, né? São 24, a 24 já é avaliação, já é avaliação, né? Tá, a 23 é um quiz revisional, acho que eles estão com saudade do quiz, professor Maurício, que a gente não fez quiz com eles ainda, mas não. Mas é porque é o seguinte, terceirão, o quiz de vocês é Enem. Aquelas aulas de Enem é aula do quiz. Só que é um quiz diferenciado, e é um quiz na pegada do Enem. Mas aí, então vocês têm que... antes de finalizar a unidade, né, nas vésperas da avaliação, a gente faz a hora do quiz com vocês, para vocês relembrarem aí os anos passados, primeiro e segundo, e também, claro, para recordar os assuntos da unidade. Ou seja, então, estamos aí já em caminhos longos aí, né, em passos largos para chegar no final da unidade, mas ainda tem muita coisa para ver. Estamos na geometria. Geometria. Nossa temporada, né? Isso. Aí nós passamos na aula anterior, nós vimos lá a área de triângulos, área de quadriláteros, e aí vimos algumas regras, fizemos algumas atividades. Falamos de perímetro também, né? A gente fez um paralelo, né, entre o perímetro e a área, vimos qual era, relembramos a diferença. Isso, tinha até questão que trazia perímetro, pedia área, e outras que trazia área e pedia perímetro. Olha aí. Muito bom, lembrei. Isso mesmo. E na aula de hoje, então, a geometria continua, né? A gente precisa ainda ver mais alguns detalhes, relembrar, na verdade, rever, reconhecer, relembrar esses R's da matemática. Por quê? Porque vocês já conhecem, então não é nada novo. Na verdade, a gente até brinca, né? Tudo novo, de novo. Então, vamos lá, é hora de estudar mais um pouco. Na telinha, aula de número 17. Vem com a gente, geometria plana na sua parte 3. Circunferência e círculo. Vamos falar sobre o comprimento de uma circunferência. Quando falamos em comprimento, tá? É o entorno da circunferência. Se é o entorno, é o perímetro. E vamos também falar da área do círculo. Opa! Uma fala de circunferência e a outra fala de círculo. É isso mesmo, você lembra, não é a diferença entre os dois. E a gente vai relembrar com eles aqui, né, bem no inicinho da aula, só as diferenças e tudo isso, tá certo? Antes de engrenarmos nos estudos, vamos de abraço do dia. E hoje é para uma galera que a gente chegou lá bem pertinho esses dias, né, professor Maurício? Isso. O oferecimento da aula de hoje vai para o professor Diniz, nosso amigo aqui, ó, o professor Diniz. Ele fez a selfie, ele é todo elegante. Comemos um peixinho frito, né, com baião. E aqui nós temos aí alguns alunos, né? Acredito que não está toda a turma, né? Por quê? Porque a gente fez uma visita, né? Já a gente vai revelar de que lugar que eles vêm, que eles são, que eles estudam, mas a gente fez uma visita e nessa visita a gente conheceu alguns alunos, mas não todos. Porque aqueles... Não entendi também, mas foi mal... Se ausentaram bem no dia da nossa visita. Só sei que foi assim. Mas com quem estava presente, a gente fez a festa, né? Fizemos brincadeiras, fizemos atividades presenciais. Foi muito legal. Conhecer, então, a Resex Cunhã, né? Olha lá em Porto Velho, reserva extrativista, o Lago do Cunhã, e a gente foi em loco, foi até lá dar esse passeio no nosso querido Baixo Madeira. Então, ó, professor Diniz, galera da escola Juraci, né? Juraci Lima Tavares, extensão Francisco Braga. Então, a foto tá da Francisco Braga, que é uma escola municipal, mas a escola, né, que é, vamos dizer, o polo para tudo isso é a Juraci Lima Tavares. A Juraci é de São Carlos. São Carlos, né? Estivemos lá também. De São Carlos. Nesse dia aqui, nessa reserva aqui, nós esbarramos com um jacarezinho pequenininho atravessando o lago, coisa bonita. A gente foi de lancha, né? Mas olha, uma experiência muito legal, uma experiência única. Então, galera da Francisco Braga, galera da Juraci, um abraço para todos vocês. Claro que a gente não podia deixar de mostrar o nosso registro lá com os nossos meninos, né? No mesmo lugarzinho da foto. Aqui são os que a gente não conheceu e aqui são os nossos conhecidos. Carlos Henrique e a Gabriela. Gabriela, isso mesmo, olha aí. O pai dela é quem autoriza a entrada na reserva, isso mesmo. Gente, um abraço para vocês, um carinho, né, muito grande, muito legal ter ido aí pessoalmente, conhecido vocês. Então, um beijo no coração de todos, tá? Em especial ao nosso amigo, né, o professor Diniz. Nosso abraço aqui bem apertado, tá bom? Fiquem com Deus e vamos em frente. Então, vamos falar agora de circunferência e círculo, né? Qual é a diferença? Será que vocês recordam? Qual é a diferença? Circunferência e círculo é a mesma coisa? São a mesma coisa? O que vocês acham? Não? Não é a mesma coisa. Por exemplo, essa mocinha aqui, eu tava brincando só com a circunferência. Vou ler.
só com a circunferência. Ah, então circunferência é o contorno. E esse certo. rapazinho aqui está jogando o círculo. Ah, que é aquela... Como que chama? Não é um bumerangue. Não, é uma... Hã? Frisbee? Então pronto. E já Eu ia falar um pratinho. um pratinho, é uma circunferência, um círculo, e esse da ponta, Esse da aí já ponta, é uma esfera, aí já né? fica para próximas aulas, Isso, da parte geometria de geometria espacial. Então é muito legal, aqui uma imagem muito bacana, bem lúdica, né? Uma imagem até infantil, mas que faz uma alusão bem específica, assim, bem clara do que é a diferença entre a circunferência, o círculo e a esfera. Tá bom? Então, quando a gente encontrar algo que tem área, superfície, a gente já sabe que é círculo. Só contorno, né? Tipo anel, aliança, isso é uma circunferência. A roda da bicicleta ali, não é? Beleza? Vamos em frente, então, lá na telinha, olha lá. Quando a gente fala, então, dessa diferença, a gente começa a estudar alguns detalhes. Nós vamos esclarecer. Circunferência é linha, é contorno. O contorno. E se é o contorno, é o perímetro, não é? Sim. O perímetro de uma circunferência é o mesmo que calcular seu comprimento. Então, o perímetro é o contorno. Não esqueçam disso. E o círculo é a parte ocupada pela circunferência. É a região plana, toda ocupada. Beleza, né? E como a gente faz esses cálculos aí, né? Olha lá. Primeira coisa, para nós fazermos cálculos em círculos e ou circunferências, nós precisamos entender alguns desses elementos da circunferência, não é? Esses elementos aqui precisam ser entendidos. Por exemplo, primeira coisa, o diâmetro. O diâmetro é uma linha que atravessa a circunferência de ponta a ponta e passa pelo centro. Sim. Pois é, então quando a gente está falando de diâmetro, olha lá, então é uma linha que vai cruzar a circunferência de um lado ao outro, passando pelo centro. Então essa linha aqui, quando a gente fala, é o diâmetro. Já o raio é a metade, né? Metade, ele vai do centro até uma superfície apenas, entendeu? Então é como se fossem os raios da bicicleta, né? Olha que legal. Então o raio é esse elemento aqui, tá certo? Limpando tudo aqui, a gente tem a corda, né? Que a corda atravessa também de uma extremidade à outra, não necessariamente passando pelo centro. Mas se passar pelo centro é o diâmetro, é o diâmetro e é a maior corda da circunferência. O diâmetro é a maior corda de uma circunferência. O arco é qualquer medida dentro da circunferência, é um arco, né? Beleza? E a semicircunferência a gente tem como a metade, né? Semicircunferência é a metade, então fazendo aí 180 graus. Então essa imagem aqui é bem legal, porque o que ela acontece com ela? Ela nos mostra todos os elementos da circunferência aí de maneira bem bacana e bem simples. Beleza. Primeira coisa, relembrar os elementos, fica fácil, porque aí a gente consegue, então, falar do comprimento da circunferência. E aí um outro detalhe importante é que quando nós repartimos a circunferência ao meio, aí fica metade de uma circunferência, ou o que nós chamamos de semicircunferência. Esses elementos aqui a gente consegue, dentro dessa imagem, visualizar o que está acontecendo, né? Lembrando que corda, o diâmetro também é uma corda, né? Atravessou a circunferência de uma extremidade até a outra é corda. Qual é a maior corda? O diâmetro, tá? Mas aqui verdinho aqui também é corda, tá? A corda, minha gente! Aqui é corda também, tá? O arco, nada mais, nada menos do que um pedacinho, né? Temos o raio e o diâmetro. O raio é a metade do diâmetro. Isso. E uma relação legal aqui, ó, com relação ao centro aqui e a corda, é que se tiver vindo do centro aqui, ó, tá bem no centro, né? Aí tem essa linhazinha azul e essa linha vermelha. Essa corda aqui de azul tem o mesmo tamanho desse raio central, porque os dois raios saem do centro. Então, o mesmo raio que está aqui no meio é o tamanho dessa corda aqui. Se aqui for 30 graus, aqui também é 30 graus. Legal. A gente depois tem a parte de ângulo inscrito, né? Isso. E aí tem o ângulo que é o central, tem o inscrito, é legal também essa parte aí que a gente estuda. Dentro da circunferência tem uma série de coisas para ser estudadas. Mas a gente vai agora falar sobre o comprimento de uma circunferência. Ou seja, isso a gente já trabalhou com vocês no primeiro ano, no segundo, mas agora a gente trabalha de novo, lembrando aí como é que a gente calcula esse comprimento de circunferência, tá? E aí a gente tem um vídeo para mostrar para vocês. Vamos assistir.
meninos! Estamos aqui para uma experiência matemática, né? De como descobrir o valor do pi, tão conhecido, professor Maurício. Isso mesmo. E aí, olha só, nós vamos dar indicações para vocês de como que foi feito. E vamos simular com vocês aqui alguns cálculos, aproximando os valores, tá? Para que vocês descubram de onde veio esse tão famoso pi. Isso mesmo. Esse valor aproximado de 3,14, né? Como chegar nesse determinado número. Aqui a gente vai usar coisas simples, né? Para fazer essa experiência, vocês podem fazer aí na escola. A gente vai usar objetos circulares. Sim, sim. Uma fita métrica, né? Ah, professor, não tenho fita métrica. Ixi, problema? Resolveu o problema. Consegue um barbantezinho na escola e depois uma régua para fazer a medição. Só isso, barbante e régua. O barbante vai fazer a função da fita métrica, só que sem unidades de medidas, e a régua vai fazer a medição Isso depois. mesmo, né? Então vamos partir aqui para o primeiro objeto. A gente vai precisar de duas medidas, duas informações. O comprimento da circunferência. Então tudo ao redor, isso. Beleza. E o diâmetro. Diâmetro, a reta que passa no centro. No Não centro. esqueça, no centro. Fazendo essa medição, né, do comprimento da circunferência pelo diâmetro, fazendo essa divisão, essa razão, esse quociente, a gente chega nesse valor aproximado. Perfeito. Vamos confirmar? Vamos lá? Objeto 1. Objeto 1. Primeiro valor, vamos lá, aproximadamente... Comprimento e diâmetro. 69? 69. Isso, o comprimento da circunferência. 69. E o diâmetro, vamos lá, pegando por dentro aqui, 22. 22. Tudo em centímetros. Isso, vamos fazer os cálculos já? Vamos lá. 69 dividido por 22. Na Calculations, vamos lá, podemos usar a calculadora agora para nos auxiliar nesse processo. Opa, 3,13. Olha aí, aproximado. Claro que aqui a gente não está com instrumentos de precisão, então vai dar né, aquela margem de erro ali. Arredonda, ó, aproximadamente 3,13 pertinho ali, beleza? Vamos para o objeto 2? Objeto Vamos lá, número 2. objeto 2, fazer aqui na borda, tá? Objeto 2, aproximadamente 34. Então, comprimento igual a 34. Isso, vamos ver o diâmetro? Diâmetro. Ah, é quase 11, um 10,8. Tá, 10,8. Isso, dividindo 34 por 10,8 na calculadora. Calculadora, porque, né, não dá pra ficar também brincando. Vamos aproveitar o tempo aqui. 3,1481. Olha que bacana, né? Chegou Cada vez mais, próximo, olha só aí, mais ó. aproximado, Estamos né? chegando pertinho do número 3,14, olha só. E a forma de Perfeito. pizza? Comprimento da circunferência 95. Então, objeto 3, a forma de pizza, Comprimento 95. quanto? 95. Perfeito. E o diâmetro? E o diâmetro, 30,2. 30,2. Divide 95 por 30,2. Conferindo. Aproximadamente, vamos ver. Vamos lá. 3,14. Olha, cada vez mais próximo, cada vez mais 56. exato, né? Sabe o que eu percebi aqui nesses detalhes? Que quanto mais circularzinho, né? Quanto mais perfeitinho ali, mais fica próximo. Mais aproximado. Né? E isso vai servir para todo e qualquer objeto circular. Sempre vai dar a divisão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, sempre vai dar aproximadamente 3,14. Legal, né? Legal, muito então, bom. ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Olha só, né, que legal. Então foi daí que surgiu o valor de pi. Isso. E o mais legal é que isso serve para todo e qualquer objeto circular. Pode fazer em algum objeto pequeno, grande, vai dar o mesmo resultado. Claro, né, dá aproximadamente por quê? Porque não estamos ali com instrumentos de precisão para fazer as medições, né? Mas assim, é até importante ressaltar que esse 3,14, né, chegaram-se nessa precisão depois de muito detalhe. Por quê? Ninguém sabia, ninguém conhecia o número π. Assim como ninguém conhecia a raiz de 2, né? São estudiosos que, ali empenhados em fazer descobertas e fazer observações com relação àqueles elementos que nós destacamos, comprimento, raio, diâmetro. Então, em cima deles, matemáticos ficaram estudando e perceberam essa regularidade quando tem essa razão. E aí nós temos o número π. E a partir desse número π, já aparece a fórmula
do comprimento de qualquer circunferência. Porque uma vez que se mantém constante essa divisão, então se eu mudar ali o diâmetro para o outro lado, aí eu fico que o comprimento é igual ao diâmetro vezes o π. Isso tem no slide, vamos ver? Vamos ver, vamos lá, então, olha lá o material. Porque aí a gente vai fazer essa jogadinha aí que o professor Maurício acabou de falar. Trabalhar com a equação. Pronto, já que se a gente dividir o comprimento pelo diâmetro vai dar π, tá dividindo, passa multiplicando. Então, o comprimento é a mesma coisa que o diâmetro vezes o π. E lembrando que pode passar multiplicando, por quê? Porque o π é uma constante, é o número que vai se manter sempre naquele mesmo resultado. E aí, como o diâmetro é o dobro do raio, então a gente ainda pode melhorar mais ainda, né? Isso, tira o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio, então tira o diâmetro e fica 2πr. No lugar do diâmetro, a gente colocou 2 R's. Ó. Aí, para ficar mais bonitinha, né, a equação, a gente diz aí 2πr. Eu tenho um amigo πr. Eu também tenho um amigo πr. Então, ficam 2 πr's. Então, esse aí, sim, é o comprimento da circunferência. Terceirão em ação, vamos praticar. Mão na massa. Então, a gente relembrou com vocês como que se calcula, como que se encontra esse comprimento da circunferência. E agora vamos praticar, certo? Uma circunferência possui raio medindo 18 centímetros. Utilizando π igual a 3,14, então o comprimento dessa circunferência é... Beleza, então já vamos de informações aqui, vamos anotando, né? Quem é o raio? O raio é 18. Quem é o π? Vou até melhorar aqui, colocar aqui pro ladinho aqui. O raio é 18 centímetros e ele disse para usar o π igual a 3,14, certo? Então, vamos lá, o comprimento vai ser igual a 2 vezes o π, que é 3,14, vezes o raio, que é 18. E é só multiplicar todo mundo. 2 vezes 3,14, 6,28, vezes 18. Vai ficar 113,04. 113? É. Aí ele fala de aproximadamente aqui? Não. 113,04? Ai. Então devia ter um aproximadamente aí, né? 3,14? Será que ele usou 3,1? Se usar 3,1, vamos ver. 111,6, também não. Não. Então, algum errinho de digitação aqui. Mas já sabemos que o aproximadamente aqui, vamos lá para a letra E, perto da letra E, isso. Ficou mais próximo, certo? Certo. Beleza, beleza? Certinho, né? Mas 6,28, 8 vezes 8, 64. Realmente não é final 2 mesmo, não. É isso aí, tá? Então, a gente praticando aqui com vocês. Então, foi dado o raio e foi dado o valor de π, né? Então, o que acontece? É só multiplicar 2 vezes o π vezes o raio. Beleza? Beleza. Certinho, né? Vamos de exemplo número 2. Numa região circular, possui comprimento medindo 18 π centímetros. Agora eu vou de marca-texto aqui. O comprimento é 18 π. Centímetros. Beleza. Nessas condições, a medida do raio dessa região é igual a... Então foi dado o comprimento agora, né? Então, Isso. no lugar do C, a gente vai colocar o que foi dado ali. 18 π. Do outro lado, eu tenho 2π vezes o raio. Tá multiplicando? Posso dividir, né? 18π dividido por 2π. Por quê? O que eu quero deixar do outro lado? Só o raio. Só o raio. Né? E aí a gente pode fazer o quê? Corta, né? Corta, porque tem o mesmo valor. 18 dividido por 2? 9. 9. Então, o nosso raio aqui vale 9 centímetros. Então, Alternativa correta, letra C. Duas primeiras questões dos exemplos, só destacando o comprimento da nossa circunferência. Só isso. Ou calculamos o comprimento ou calculamos o tamanho do raio. Como podemos calcular também, não é? Não, aqui não, comprimento e raio, o π já é fixo, fechou. O diâmetro, né? Se perguntasse o diâmetro aqui, o diâmetro seria 18. Isso mesmo, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Já que o diâmetro é 2 vezes o raio, o diâmetro seria 2 vezes 9. 18. 18. Tem nas alternativas? Letra Tem. A. Pois é, muito cuidado, muita calma nessa hora, porque diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é a metade do diâmetro. Certinho? 2 exemplos. E agora, importante ressaltar com vocês que como o diâmetro é o dobro do raio, então se o problema der a medida do raio, nós vamos usar 2πr. 2πr. E se o problema der a medida do diâmetro? dr. dr. dπ. dπ, quer dizer, dr. dr Não, dr é quando tem algum problema para resolver, uma dr. dπ, né? Então é o diâmetro vezes π. Aqui está maiúsculo, mas poderia ser minúsculo. Professor, mas eu prefiro usar 2πr. Não tem problema. Olha, são sugestões. Nós mostramos os caminhos, mas vocês
alunos do terceiro ano têm livre-arbítrio para decidir qual caminho vão escolher. Isso. Tá? Não precisa decorar os dois. Então tem que decorar quando for raio, quando... Não. Se você souber que o raio e o diâmetro têm essa relação de dobro e metade, tanto faz a forma que você for usar. As duas chegam no mesmo resultado. E aí, claro, né, a gente vai ver que o comprimento e o diâmetro, tudo tem ligação, comprimento, raio e diâmetro, né? Mas o comprimento é em função do nosso diâmetro, né? Lembra que a gente dividiu o comprimento pelo diâmetro? Isso vai gerar o valor de π. Mas aí o dobro do raio que é o diâmetro, então a gente tem que dar essa olhadinha aí de pertinho, mas é muito simples, né? São pequenos detalhes, são pequenas informações. Raio, diâmetro, comprimento, são 3 apenas, certo? E aí, como é que o Enem cobra nisso, será? Vamos ver? Não tem como. Sabia que aí o Enem também cobra comprimento, circunferência, também cobra área do círculo, isso a gente também vai ver na aula de hoje. Como sempre, estamos relembrando os assuntos e aplicando em questões do Enem. Olha lá. Uma praça possui um formato circular com 24 metros de diâmetro. Durante o planejamento do evento de inauguração da praça, o prefeito pediu que fosse feita uma cerca em todo o comprimento da circunferência. Ele já vai dizendo o que é, né? Está dizendo, né? Para controlar a entrada dos visitantes desse evento. Qual é o comprimento mínimo de material necessário para cercar toda a praça? E aí uma coisa importante que ele pediu, use π igual a 3, né? Vamos de coisinha, use π igual a 3, certo? Então, a praça circular tem 24 metros de diâmetro. Então, você vê que o raio é 12. Isso mesmo. E aí temos aqui, né, o nosso 2πr, ou a gente pode usar o que a gente quiser aqui, né? Beleza. Beleza? E aí temos aqui uma pracinha, né, mostrando, temos a equação e vamos aplicar. Então, qual é a pergunta mesmo? O comprimento do material vai usar para cercar lá. Então ele quer o C mesmo. Isso. Né? Simples assim, ó. Talvez essa não seja uma questão do Enem, mas já se assemelha no sentido de que tem um contexto maior, né? Não lembro agora bem se ela é do Enem. Vamos lá. Então vamos aplicar agora na nossa equação. Comprimento vai ser igual 2 vezes o π. Quem é o π? 3. Que ele pediu para usar? Π igual a 3, né? Então π igual a 3 e o raio? Foi dado o diâmetro, não foi? O diâmetro é 24. 24, então o raio é 12. Isso, ó. Se o diâmetro é 24, o raio é a metade. Então, o raio é 12. Beleza, 2 vezes 3, ou 3 vezes 12, 36, e 2 vezes 36... 72. 72. É em metros aqui, né? Sim, em metros. Olha aí, bem fácil, né? Vocês viram como que é tranquilo? Sem perca de tempo, sem perder muitos neurônios, sem usar muito, porque é bem simples, né? Bem simples. E a questão já fez questão de ressaltar que era o comprimento que ele queria, não é? Ou seja, a grade de contenção ali na praça para esse certo evento. Isso mesmo. Legal? Até aí tudo bem? Boa. Então vamos de área do círculo, né? Eu acho que agora é hora. Área do círculo aí é onde a gente trabalha com a superfície, coisa que a gente viu lá no início, né? Então, quando a gente fala de área do círculo, as formas circulares, elas estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Se precisar de contorno, calcula-se comprimento ou perímetro. Se precisar da área, né? Tipo assim, quer colocar a cerâmica, né, em algo que seja circular. Então, aí a gente precisa fazer o cálculo da área. E a gente vai relembrar com vocês. Vamos junto. Olha lá, então. Juntando a circunferência e os pontos do seu interior, a gente obtém a área do círculo, né? Então, olha como é que fica. A área é em função da medida do raio também, assim como o comprimento. E a área vai ser, né, o raio ao quadrado vezes o famoso número π. Π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado. Legal, vamos começar aplicando já, né? A gente não tem por que perder tempo. Na prática, vamos lá. Uma moeda possui diâmetro de 20 milímetros. Qual a área da moeda? Considere π igual a 3,14. A gente já sabe que a área é fazer π vezes raio ao quadrado. Tá aqui, né? Na nossa equação, ó. Π vezes raio ao quadrado. O que ele disse? Que a moeda tem diâmetro de 20. Então, o raio é 10. E pediu para usar o π 3,14. Se o diâmetro é 20, o raio é 10. Só que é raio ao quadrado. O que a gente faz primeiro mesmo, professor Maurício? A potência. A potência, né? Então, nós vamos ficar com área é igual a 3,14 vezes 10 ao quadrado é
100. O que é multiplicar por 100? Dá 2 pulinhos com a vírgula, né? 2 pulinhos com a vírgula. Então, ficamos com 314 milímetros quadrados. A alternativa correta é a letra B. Olha que legal. E aí a gente já vai aplicando aí junto com vocês, tá? Vamos agora aqui, vamos relembrar então, falando de perímetro 2 vezes πr, certo? Ó, perímetro 2 vezes πr. Área, πr ao quadrado. E o diâmetro é 2r, tá certo? Então, essas informações aqui são importantes para a gente desenrolar, tá? Olha aí. Então, nós temos aqui, ó, além da área do círculo, nós podemos calcular também a área da coroa circular, ou seja, só aquele pedaçozinho ali. Vamos imaginar que eles têm que fazer um contorno de uma praça, querem aumentar a área, né, de uma certa região circular e querem aumentar um pedaço. Isso já caiu no Enem, já foi questão de Enem, uma questão dessa daqui, que eles tinham uma área pavimentada numa certa praça de um condomínio e queriam aumentar o pavimento. Só que aí, como é muito simples, calcula a área do menor, a área do maior subtrai. Ele colocou uma situação, no condomínio já tinha tantos metros quadrados de material para revestir. Porque o Enem ele não gosta também de dar na bandeja, assim, nem né? Nem todas de bandeja. Aí ele perguntou, dá para revestir? Não dá? Então, faz esse cálculo e observa, deu maior, menor ou igual? Deu maior. Então não dá, deu menor, dá e sobra, deu igual, dá e não sobra. Então aqui para vocês lembrarem de identificar, então a gente ainda tem, falando de circunferência e círculo, né? Coroa circular, a gente tem a coroa circular e setor. ainda tem setor circular. A do setor é bem simples, você calcula a área total e vê qual o ângulo. Aí você pega, vamos supor que aqui é 30 graus, você tem 360 dividido por 30, vai dar 12. Então você divide a área total por 12. Então, pega só aquele pedacinho, né? E aqui falando em pedacinho, juntando todos os pedacinhos, olha que interessante, como que a gente consegue chegar aí no 360 graus, né? Olha lá que legal. É a área de um círculo, né? Se a gente desmembrar ela aqui, a gente vai chegar na circunferência completa, ó. A área do círculo. O detalhe aqui, né? O último polígono que nós temos tem 359 lados. Quando chega em 360 lados, vira uma circunferência, que não tem mais lados, tem só o contorno. Aí aqui eles fazem uma aproximação da área, tudo detalhezinho, tem todo um cálculo, uma estrutura, mas no final chega-se aqui. Se fizer πr ao quadrado, tem-se a área ocupada pela circunferência. Isso mesmo. Vamos praticar mais então? Hora de questões. Olha lá, exemplo na tela. Vamos lá, exemplo de número 4 agora. Determine quantos metros quadrados de grama são necessários para preencher uma praça circular com um raio de 20 metros. Vamos à área, né? Se a gente está falando de preencher, né? Falando de metros quadrados, ó, de grama para preencher é área, tá? Então, a área é igual a π vezes raio ao quadrado. Quem é o π? Π é 3,14. Quem é o raio? O raio é 10. O raio é 20, Não, o raio é 20, né? Ficou 20 mesmo. Se fosse diâmetro, aí seria o raio 10, né? Vamos lá, 20 ao quadrado... Dá 400. 400. Vezes 3,14. Vamos ver, 400 vezes 3,14. Vai dar 314 vezes 4, 1.256. Achei que já estava dando a resposta. Como? É que eu botei o 00 para lá. Sim, é. Ficou 314 vezes 4. 1.256. 256. No caso aqui, a gente está em metros quadrados. Então, é simples, gente. Simples assim, tá? Sempre a gente vai usar a equação, seja da área, seja do comprimento, e aí a gente chega no resultado, substituindo no lugar correto. Mais um? Vamos lá? Exemplo de número 5. Qual a área de um círculo inscrito em um quadrado de lado 4 centímetros? Então, peraí. Nós temos um quadrado de lado 4 centímetros? Isso. 4 por 4. O círculo está inscrito aqui dentro, exatamente aqui dentro. Ou seja, se ele está exatamente aqui dentro, aqui o nosso raio é a metade aqui, metade do quadrado. Então, o nosso raio mede 2. Se já quiser anotar aí, já anota, né?
O raio de uma circunferência, de um círculo inscrito dentro de um quadrado é a metade do lado do quadrado. Do lado. A área dada por π vezes raio ao quadrado. Quem é o π? Pediu para usar? 3. A gente usa o que o exercício está dizendo. O raio é 2 ao quadrado. 3 vezes 2 ao quadrado, porque a potência a gente faz primeiro, né? 2 ao quadrado. 4. 4. E 3 vezes 4, 12. A professora só falou então que usa o que ele der de informação aqui. E se ele não der nenhum número? Deixa o π. Ou deixa 3. Ou né? deixa 3. Ou deixa π, porque às vezes nas alternativas já está em função de π. Vamos lá agora praticar umas de Enem aí? Vamos lá? Exemplo de número 6. Carita decidiu fazer caminhada todos os dias em volta de um parque que tem próximo de sua casa. Esse parque conta com um circuito circular de raio medindo 42 metros. Se em um determinado dia ela decide andar no mínimo 5 quilômetros, o número mínimo de voltas inteiras que ela deve dar em torno desse circuito é igual a... Bora ver então. Para caminhada todos os dias, em volta do parque, né? Esse parque conta com um circuito circular de raio medindo 42. Então, vamos lá, ele quer comprimento? Raio medindo 42 centímetros, né? Metros, desculpa. Se em determinado dia ela decidir andar 5 quilômetros, o número mínimo de voltas inteiras que ela deve dar em torno desse circuito é... Então, primeiro vamos calcular o comprimento? Vamos. Vamos lá, então. O comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, né? Como ela quer dar 5 quilômetros no mínimo, vai dar 5.000 metros, né? Isso. Ele quer saber a quantidade de voltas, né? Mas primeiro acho que a gente calcula o comprimento todo, né? De uma? Isso, para poder dividir. Aí 2 vezes o π, que pediu para usar 3, e o raio que já deu, que é 42 metros. Então, o comprimento aí para fazer essa caminhada, né, nesse circuito circular, vai ser 2 vezes 3, 6, 6 vezes 42... 252 metros. Então, esse circuito circular tem 252 metros. Ele quer andar no mínimo 5 quilômetros, né? 5 km é o mesmo que? 5.000 metros. Que o professor Maurício já disse aqui, ó, 5.000 metros. Então, agora vamos dividir, né? 5.000 metros para os 252 e a gente vai ver aí o número mínimo de voltas, certo? Dividido por 252. Vai dar 19,8. Como não tem como dar 0,8 metros de volta, então são 20 voltas no mínimo. Sim, 20 voltas no mínimo, certo? Beleza. A gente não tem como fazer o quebradinho, no caso, né? Porque eu não vou parar no meio do caminho, compra 5 km, vou parar e eu vou para onde? Tem que ir para onde eu comecei. Né? Ainda mais se for tipo o circuito que tem aqui, lá no skate park, que é tudo telado. Você entra por um lado e só sai pelo mesmo lado. Não tem como Isso porque aqui dizia no mínimo, né? Porque se dissesse no máximo aí era 19. 19. Isso. Então essas palavrinhas mágicas na matemática são muito importantes, tá bom? Mais uma aí pra gente finalizar? Bora. As figuras pintadas no quadro da sala de estar de uma residência representam as silhuetas de parte das torres de um castelo e ao fundo a de uma lua cheia. A lua foi pintada no triângulo equilátero. A lua foi pintada na forma de um círculo e o telhado das torres mais altas na forma de triângulos equiláteros. Foi pintado sobrepondo parte da lua. O centro da lua coincide com um dos vértices do telhado da torre mais alta. Então vamos ver a figura aqui. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por um... é um cone, ele está falando dessa parte aqui, né? A parte da lua tá por trás, atrás, sabendo que o vértice aqui da torre coincide com o centro da circunferência. Esse desenho da lua parece aquela figura que a gente viu agora lá do setor circular. Era um setor ou era um segmento? Um setor circular. Um setor circular, né? Que nós tínhamos. Uma coroa, não, né? Não é coroa, não é segmento, é um setor circular. Não é triângulo isósceles. Agora ficava na dúvida entre segmento e setor circular. E ali atrás o pedaço, a fatia de pizza é um setor circular. Se ele perguntasse essa linhazinha que ficou por trás, a linha é um segmento circular. Mas o desenho que ficou ali atrás
é a fatia de pizza. E aí hoje, né, interessante que essa questão aqui é uma questão do Enem de Enem, 2023, tá? A mais fresquinha aí de todas, e a gente vê com uma questão só de observação. Agora precisa saber os conceitos, né? Hoje eu vi uma menina dando uma dica que ela tirou 900 em matemática, e ela dá as dicas, né? Uma das dicas dela leiam a teoria dos assuntos que você tem em dúvida. Não tem como você responder uma questão de conjunto se você não sabe a divisão dos conjuntos. Eu vou dizer mais, leiam a teoria de tudo, para depois começar a praticar os exercícios. Você precisa saber a teoria. E essa teoria, como que a gente faz? Nos mapas mentais, gente, nos resumos. Aí faz um resuminho aqui, ó, a gente dá as dicas para fazer os resumos das nossas aulas, dos conteúdos. Você criando um mapa mental, você já está fazendo a teoria. Aí depois, claro, né, pratica, porque esse aqui é uma questão que não precisava resolver nada, só olhar a figura e interpretar, marcar a resposta, né? Só isso. Vamos brincando com os números para finalizar? Vamos lá? Eu vou brincando com os números de hoje. Olha lá na telinha, a pergunta é: qual o próximo número da sequência? 3, 12, 39, 120, pontinho, pontinho, pontinho. Qual é o próximo número da sequência? E aí? Tem uma sequência lógica, tem o 3, tem o 12, tem o 39 e tem o 120. Qual é o próximo? Vai lá, pensa e responde. E aí, Ó, o diretor tá pensando aqui, vamos ver se ele acerta, né? Gente, então tá, vamos finalizando a aula por aqui. A gente trabalhou um pouquinho mais de geometria plana, né, na sua parte 3, porque tem a geometria plana e na sequência vai ter a geometria espacial. Mas por enquanto a gente ainda tá na plana e trabalhamos aí a parte de circunferência e círculo. As diferenças, as semelhanças, as fórmulas e como isso tudo é aplicado, né? Agora a gente fica por aqui, mas já já a gente tá de volta.